Nós queremos falar sobre família. Família é tudo de bom. Diga para a pessoa que está do teu lado: família é tudo de bom. Não tem coisa melhor do que família. Família, um legado de fé. A família é um legado, o maior legado que nós podemos conquistar nesse mundo é a família. Não é o dinheiro, não é o trabalho, não são as coisas materiais, mas é a família. E Deus tem uma atenção, Deus tem algo muito especial para nós, nesse tempo agora de mês de maio, falando sobre família. Vocês ouvirão muitas mensagens no mês de maio voltado para a família. Nós teremos a nossa conferência no final do mês, 24, 25, 26, família. Olha, servindo a família com muitas mãos, e vai ser uma bênção. Estará conosco o pastor Gilberto da igreja da capital em Brasília. Estará tendo workshop sobre família, cultura secular, como a cultura hoje contemporânea tem afetado e atacado a família e como nós devemos nos posicionar. Será uma bênção esse workshop. O pastor Marcos Madaleno e a Mariana, eles têm 3 filhos na faixa aí de 6 a 10 anos. Ele estará falando naquele momento mais turbulento da família, que é trabalho, é estudo, é uma graduação, é uma pós-graduação, é mãe estudando para a prova com criança no colo, aquela loucura, PGM, liderança, tudo misturado. Ele vai estar falando sobre como lidar com tudo isso. E ele tem experiência, muita experiência nesse campo. Eles são da Igreja Batista, São José dos Campos, igreja da cidade. E também estará conosco o pastor Marcelo Idina, pastorzão amoroso da Universidade da Família. Estará falando conosco sobre aquele momento que talvez a família já passou por tudo isso. Os filhos já estão saindo de casa, o ninho já está ficando vazio, e aquela depressão, aquela preocupação. E talvez ele vai acalmar o coração dizendo assim: olha, calma, que o pior está chegando. Não, brincadeira, vai falar que o melhor está chegando. Deus tem algo especial. Aí vai ver os netos, que coisa maravilhosa, os netos para cima, alegria na casa. Gente, não perca essa oportunidade. Vai lá e faça a tua inscrição. E também vai estar o Alexandre Magnani fazendo louvor nesses dias. Vai ser tudo de bom. Amém? Não deixa para depois. Garanta a sua vaga, principalmente nos workshops, que serão vagas limitadas, tá? Abre a tua Bíblia aí em Gênesis capítulo 18. E nós queremos tirar desse texto 3 pilares sobre o legado familiar. Coisas que não podem faltar numa família ou num legado familiar. Nós encontramos nesse texto de Gênesis capítulo 18. E nós leremos até o versículo 19, de 1 ao 19, e diz assim. Você pode acompanhar na sua versão, tá? Ou pode acessar aí no seu celular. Já aproveita, abre o bloco de notas, escreve tudo aquilo que Deus fala com você, não deixa perder nada. Versículo 1 do capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão próximo ao carvalho de Mamré. O texto está claro, meus irmãos, que o Senhor apareceu. E o Senhor apareceu de uma forma, talvez, corpórea, com forma de homem, uma teofania. Deus se apareceu porque o texto fala que foi Deus que se apareceu. Se a palavra falasse que Deus não apareceu, eu acreditaria que Deus não tinha aparecido. Mas como o texto fala, o Senhor apareceu, amém? E aqui nós ficamos como o Senhor apareceu. Agora, a forma como ele apareceu, ela é discutida. Mas aqui fala que 3 homens apareceu a Abraão. E eu quero dar uma visão minha. Alguns teólogos também concordam. Como era um assunto muito importante, era um tema muito importante, porque dali apareceu a promessa de Deus para Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação, uma confirmação de que Sara seria grávida e de que Deus iria abençoar todas as nações através de Abraão. Então ali apareceu a tipificação da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 homens apareceram a Abraão. E eu fico com essa palavra, eu guardo ela no meu coração com muito temor, porque eu não faço doutrina disso, mas o texto fala que 3 homens apareceu a Abraão.
E o Senhor apareceu, de fato, o Senhor apareceu, o Senhor falou, e o Senhor cumpriu a sua palavra. Olha só que coisa maravilhosa. Quando ele estava ainda sentado à entrada da tenda, na hora mais quente do dia, Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, próximos dele. E quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro dele, curvou-se até o chão. A aparência desses homens era algo já notório. Alguma coisa esses homens tinham de diferente, que Abraão se prostra diante deles. Não era uma pessoa comum, porque se fosse um forasteiro, uma pessoa comum dali ou de algum lugar, ele ia saudar, ele ia convidar, seria tudo normal. Mas aqueles 3 homens tinham algo muito especial, apareceu para Abraão. E Abraão disse no versículo 3, meu Senhor, se achar bem favorecer ao teu servo, não passe por mim sem fazer uma parada. Deixe que eu traga um pouco de água para que lave os pés, descanse debaixo dessa árvore. Vou também trazer a vocês o que comer para que recupere as forças. E depois de ter ficado com esse teu servo, siga à frente, faça bem. E eles falam assim, faça como você está dizendo, responderam aqueles homens. E Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, depressa, pegue 3 seás. Seás seria mais ou menos equivalente a entre 15 a 16 quilos de farinha para cada homem. Aqueles homens comiam, hein? Meu pai. Abraão aqui foi generoso, né? E faça a massa, faça pães. E correu onde estava o rebanho, escolheu um novinho bem bom e terno, e deu ao seu servo e disse assim, apressa e prepara. Gente, 3 homens para comer um bezerro. Esse homem também estava com fome, né? Abraão aqui também foi bem generoso aqui com esses visitantes. E trouxe coalhada, e trouxe leite, novilho que havia preparado, e pôs tudo diante dele. Enquanto comia, Abraão ficou ali em pé, perto dele, debaixo de uma árvore. Gente, se fosse uma pessoa comum, Abraão sentaria com eles. Esses homens eram distintos, esses anjos eram distintos, essa teofania era distinta. E Abraão ficou ali do lado dele em pé, porque seria comum, se fosse uma pessoa normal, corrente, ele sentar juntamente com aqueles 3 homens. E o interessante é que quando eles comiam, eles ficaram em pé, e eles perguntaram, olha só, onde está Sara, a tua mulher? Aí mostra a divindade, sem conhecer, sem de fora. E Abraão falou assim, a minha esposa está lá dentro. Então um deles disse, voltarei a você dentro de 1 ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. E Sara escutava a entrada da tenda. Gente, isso é comum ou não? A Sara escutava atrás da porta. É comum isso ou não? Sim ou não? Não, né? Não é comum, isso já passou, isso foi naquela época lá, né? Naquela época sim, agora não. Abraão e Sara já eram velhos de idade avançada, e Sara já tinha deixado de menstruar. Por isso ela riu consigo mesma ao pensar, depois de velha, olha gente, não sei a tua versão, mas a minha é bem engraçada. A minha fala assim, depois de velha e enrugada, eu vou ter ainda filhos? E ela riu consigo mesmo. Então o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz, porque agora sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Esse versículo nós conhecemos, esse versículo nós falamos várias vezes. Acaso há coisa impossível para Deus? Da onde saiu esse versículo? Daquela conversa, daquela risada que Sara teve lá de trás da porta, foi que o Senhor falou para Abraão, acaso há coisa difícil para Deus? Dentro de 1 ano voltarei a você e Sara terá um filho. E Sara teve medo e por isso mentiu. E ele falou assim, por que você riu? Ela falou assim, eu não ri. E o Senhor disse, não negue, você riu. É interessante que aqui foi um ato soberano. Tipo assim, você riu, pronto, acabou, não vou discutir, mas você riu, você sabe que você riu. Enquanto os homens se levantavam para partir, e de longe avistaram Sodoma, e Abraão acompanhou para despedi-lo, então o Senhor disse, olha só, Senhor com letra maiúscula, o Senhor disse,
Esconderei eu de Abraão o que eu posso fazer? De fato que Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa e depois dela, a fim de que guardem o caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que prometeu. Meus queridos, família é um legado de fé. E para que possamos construir um legado, eu tiro desse texto 3 pilares importantíssimos. Sem eles não podemos construir um legado. Podemos deixar coisas materiais. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma família e perguntamos: cadê o seu irmão? Eu falei assim: meu irmão, não converso mais com meu irmão, tem muitos anos que eu não converso mais com meu irmão. Depois que meu pai faleceu, tivemos uma briga em família por causa da herança, e depois disso nunca mais conversei com meu irmão. Olha só que coisa feia, que coisa horrível, o pai trabalhar, dando duro, construir alguma coisa, deixar para os filhos, e por causa da herança, que não é legado, por causa da herança, então há uma desavença entre famílias, entre irmãos. Herança é aquilo que nós colocamos na pessoa, dentro dela, e herança, legado é aquilo que nós colocamos nela. Herança é aquilo que nós deixamos de coisas materiais. São coisas bem diferentes. Às vezes as famílias trabalham para deixar alguma coisa material e se esquece do principal, que é o legado, aquilo que não tem valor, aquilo que é imensurável, incalculável, aquilo que vai por todas as gerações. Talvez uma forma de administrar, talvez uma forma de educar, uma forma de ensinar, talvez a forma como se lida com os conflitos, como se resolve os conflitos, se deixa legado extraordinários, aquilo que nós ensinamos. E nesse caso, o primeiro pilar fundamental é a pessoa ter uma promessa. Diga, ter uma promessa. Quem tem promessa, deixa legado. Quem recebe promessa de Deus, deixa legado. A promessa é algo extraordinário, e de fato, olha só, o texto começa no versículo 18, e de fato, que Abraão será pai de uma nação grande. De fato, é fato, o Senhor disse: de fato, eu já prometi, e de fato, é irrevogável. Quando Deus promete alguma coisa para nós, é irrevogável. E nós temos que caminhar deixando em direção dessa promessa de Deus. E a nação será grande, poderosa, e por meio dele todas as nações serão abençoadas. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos, a sua casa e depois dele. Meus queridos, de fato, a promessa de Deus, ela vai passando de geração em geração. Deus está dizendo para Abraão o seguinte: a promessa vem para você, vem para os seus filhos, vem para a sua casa e vem para depois de você. O que é depois de você? Vem os filhos, vem os netos, os bisnetos. Hoje nós vemos pastores, missionários, pessoas que são importantes na sociedade, e eles falam: por causa do meu avô, por causa da minha avó, por causa dos meus pais, por causa de alguém lá no passado que orou, que já faleceu, mas que talvez a 4ª, 5ª geração está recebendo as bênçãos do Senhor. O pastor Justo conta um testemunho muito lindo, com certeza ele está acompanhando online agora, nesse momento. Pastor Justo, nós amamos o Senhor e temos muita saudade de tê-los aqui conosco, e logo, logo estará conosco. Logo, logo estará conosco, logo, 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 logo. Sexta-feira, irmãos, nós teremos uma vigília de oração, um clamor pela saúde do nosso pastor amado Gilson. Vem orar. Vamos clamar a Deus, que o poder de Deus venha sobre todo o seu organismo, todas as suas células, regenerando, salvando, restaurando, curando. Há acaso alguma coisa impossível para Deus? Não, não há. Pois a mãe do pastor Gilson consagrou ele, ainda quando ele era pequeno. Depois passou, ele cresceu, tal. Quando ele falou que tinha um chamado, passou para o seminário, foi ordenado, foi que a mãe dele falou que ela consagrou ele ainda quando ele era pequeno ao Senhor. Então, queridos, como é poderoso essa promessa que nós recebemos do Senhor, como é poderoso quando nós recebemos de Deus essa palavra de fato.
de fato, é irrevogável. É bênção, é uma promessa que Deus dá a nós, da gente servir e dedicar os nossos filhos, e depois dos nossos filhos, os nossos netos, e depois da nossa casa, e depois dele. Então a promessa é que ele seria uma nação grande, em primeiro lugar, grandeza em quantidade, em posição, em estatura. Como é gostoso ver uma família centrada, como é gostoso ver um legado de um pai, de um avô. Isso representa uma grandeza. E como é pequeno quando pessoas brigam por causa de coisas materiais, é tão pequeno. E quando se coloca Deus em primeiro lugar, esse legado passa, e a promessa de Deus para Abraão, que essa família dele seria extensa. Você não tem ideia do alcance que vai acontecer com os teus filhos. Os teus filhos vão alcançar coisas maiores que você. Você não tem ideia do alcance que serão os teus netos, teus bisnetos. Quem recebe? Eu recebo. E é por isso que eu já falo para as minhas filhas: case com um menino bonito, porque eu quero neto bonito, cheio da presença do Senhor, cheio de inteligência, cheio de sabedoria, e vão conquistar as nações. Aleluia! Assim é promessa de Deus para nós. Começa a orar pelos teus filhos, começa a orar pelos teus netos, começa a orar pelos casamentos dos teus filhos, começa a orar pelos teus genros, pelas suas noras, porque Deus tem algo especial para ele, na grandeza de Deus, e também na extensão, no alcance. E também falou que ele seria uma nação poderosa. Agora, o mais extraordinário de tudo isso, é que tudo isso seria para ser um canal de bênção para todas as nações. Aquilo que Deus dá a você serve como um canal. Deus deu uma casa, é um canal. Deus deu um trabalho, é um canal. Deus deu uma posição, é um canal. Aliás, tudo que nós temos é pela graça de Deus, é ou não é? A coisa mais pequena para a vida de uma pessoa, ela fala assim: eu fiz, eu estudei, eu mereci, eu conquistei. Como é lindo a pessoa falar assim: ó, Deus me deu graça. E eu estudei, eu esforcei, mas foi a graça de Deus que me deu aquele concurso, me deu aquela empresa, foi a graça de Deus que me deu saúde, foi a graça de Deus que me colocou aonde eu estou. Quando nós reconhecemos isso, nós estamos preparados para deixar legado para os nossos filhos, porque é Ele que faz em todo lugar, em todo instante. Então, aquilo que eu recebo, eu dou, aquilo que vem a mim, eu passo adiante. Eu estava conversando com um casal, e falando para ele assim, o que ele ia fazer sábado de manhã. Ele falou assim: olha, eu tenho uma prática de, algumas vezes por mês, eu separo uma quantidade de um valor, e pego umas cestas básicas e vou com os meus filhos. Nós escolhemos um bairro, às vezes nós paramos uma casa simples, e nós simplesmente entramos, não perguntamos se ela precisa ou não, se ela quer ou não, simplesmente nós chegamos lá e falamos assim: olha, nós queremos compartilhar algo com você, e queríamos trazer aqui uma cesta básica, alguma coisa. E geralmente são surpreendidos, porque Deus dirige, porque eles oram para fazer isso. E aquele pai está preparando o coração daquela criança para ela crescer com generosidade, com liberalidade, repartir aquilo que tem. Se a gente pudesse fazer isso, e faça isso com os teus filhos. Pega um momento, separa um sábado de manhã e fala assim: olha, vamos fazer um passeio, vamos orar primeiro pedindo ao Senhor, dirige a gente em algum lugar, alguma situação, algum encontro com alguma família, alguma pessoa, e você ensina o seu filho a ser generoso, participa com ele. Às vezes nós participamos e às vezes nós nem ensinamos. Tem um caso aqui de uma pessoa que falou para mim uma vez, foi muito interessante, e ela mudou a chave, eu também mudei, e foi muito engraçado, porque ela sempre dava uma moedinha para o filho, colocar no envelope para ele levar para o mini. Sempre era moedinha, sempre não passava de moeda. Aí um dia ele estava sentado e a mãe pegou e deu para a criança uma nota de R$100 e falou para ela entregar. Ela falou assim: mãe, mas é muito dinheiro. Aí vai lá e entrega. Mãe, coloca. Não vou colocar não, mas é muito dinheiro. Aí o menino veio assim, quando chegou aqui assim, olhou para a mãe falou: coloca. Ele colocou no envelope, ele deu a volta e não deu. Não deu. Aí ela pensou assim: por que eu estou fazendo isso? Porque ele acha que o valor que tem que dar para Deus são as moedinhas. Ela nunca partilhou com ele que antecipou e deu uma oferta. Falou assim: vai lá, filho, dá essa oferta. O menino estava escandalizado porque a mãe tinha dado R$100 para ele dar de oferta.
Ela falou assim: eu nunca imaginei que eu estava ensinando errado para o meu filho, estava ensinando uma visão mesquinha, egoísta, de dar simplesmente moedinha. Aí ela partiu, ela explicou, sentou, falou com ele. Aí ela participou, falou assim: ó, filho, ó, meu dízimo, nosso dízimo na nossa casa é isso aqui, papai e mamãe dá isso aqui, vai lá, entrega. Aí o menino começou a mudar, mas tudo isso é ensinável. Como é gostoso passar, e quando nós ensinamos na prática, esse é o legado que fica, esse é o ensinamento que fica. Segundo pilar importante no legado de uma família é a missão. É a família que tem um propósito, a família que tem ela sabe aquilo que ela recebeu, ela é um canal, ela é direção, ela é bênção para a vida das pessoas. No versículo 19, o Senhor fala assim: por isso eu escolhi para que você, ordene aos seus filhos e à sua casa e depois dele. A nossa principal missão nessa terra é ensinar os nossos filhos. O nosso principal legado que podemos dizer de ministério é ensinar os nossos filhos. Não adianta nada você ganhar o mundo e perder a sua alma, perder os seus filhos, perder a sua casa. Deus está interessado em que você comece o seu ministério, o campo missionário é a tua casa. Então ensina os teus filhos, a tua casa e depois dele. O restante vai vir de sobra. O restante Deus vai dar a vocês, porque vocês fizeram a lição de casa. Às vezes nós passamos lutas, passamos tribulações, passamos por problemas, passamos por crises no casamento, crises na educação de filhos, crise. Quando chega naquela fase dos hormônios, meu Deus, segura essa juventude, segura esses adolescentes. Há uma força dentro que muitas vezes é incontrolável. E aí os pais não têm sabedoria, aquela luta, e filho, e guerra, e briga, e discussão. E muitos saem machucados. Há um momento da nossa vida que nós temos que dedicar a nossa casa. E há só um caminho. E não tem receita. Receita é a palavra. Receita é o que você tem que fazer da palavra de Deus. É ali e não tem como. Mas chega um momento que é só a graça e a misericórdia de Deus. E ali é você ganhar o coração do teu filho. É ganhar o coração da tua filha. É com muita humildade, muita dependência, muito jejum, muita oração, para que você possa ver aquele barquinho saindo daquela tempestade, voltando, e quando volta, meus queridos, dá uma alegria tão grande no coração de um pai, quando as coisas estão calmas, quando você escuta de um filho, fala assim: pai, me perdoa porque eu fiz errado, pai, me perdoa porque eu estava assim, pai. Hoje a gente pode conversar com as nossas filhas e lembramos de coisas passadas que elas fizeram, e às vezes damos até risada. Damos até risada. Às vezes no momento lá não era para dar risada. Às vezes teve um dia que eu estava numa discussão muito forte com a minha filha e tal, e eu resolvi falar para ela, falei assim: vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, vamos parar, vamos voltar essa conversa daqui 20 anos, quando você tiver os teus filhos, nessa fase que você está, nós vamos conversar. Ela falou assim: eu vou criar os meus filhos diferentes. Eu falei: uau, que sabedoria, hein? Que técnica. Aí passou a tormenta. Eu falei: e aí, filha, você vai criar os teus filhos como? Ela me disse: pai, talvez pior que você, viu? O senhor tinha razão. E é assim, mas já passou a tormenta, já passou a luta, já passou. Casamento é a mesma coisa. Às vezes vê aquela dificuldade, aquela luta, aquela batalha, vai passar. Reconstrói a tua casa, meu irmão, invista no teu casamento, invista na tua casa. É melhor investir na tua casa do que deixar herança. É muito melhor. Com muita humildade, com muito amor, com muita dependência, com muita graça de Deus, com muita sujeição. E aqui a missão é essa: ensina aos teus filhos, ordena aos teus filhos a tua casa e depois dele, primeiro a casa, depois o mundo. A tarefa é a nossa casa, os nossos filhos. É aproveitando bem as oportunidades. Tem alguns estudiosos que falam que há uma janela de ensino. Os psicólogos falam que há uma janela, e há um momento que há uma janela. É naquele momento que abre o coração do filho que nós temos que ensinar. É quando você percebe que tem uma oportunidade para ensinar. A Raquel,
é uma pessoa maravilhosa, ela está vendo a gente pela internet agora, não pode estar aqui. Ela está com o joelho fraturado e o tornozelo também, não sei o que ela fez, que quebrou tudo. Mas está se recuperando. Mas a Raquel é uma pessoa extraordinária. Quando eu assisto um filme, eu desligo tudo, eu assisto o filme. Ela conecta tudo, ela vê lição em tudo. Entendeu? E às vezes as meninas não gostavam quando ela tirava aquela lição assim do filme, né? Ó, filho, tá vendo isso não pode acontecer. Mãe, que eu estou vendo um filme, mãe. Eu falei, Raquel, calma, vamos assistir o filme primeiro, depois vamos tirar as lições. Mas a Raquel não perde nenhuma oportunidade. Ela não perde. É o momento de dar uma palavra, o momento de ensinar, o momento de corrigir, o momento de animar. Nós temos que pegar essas janelas, talvez de um filme, talvez de um momento, talvez de uma situação. Ensina os teus filhos. Hoje nós vimos aqui o pastor Ronaldo falando sobre a netinha dele, que a netinha não queria tomar remédio. E tem que tomar. Aí tem técnicas. O pastor Ronaldo foi lá conversando com jeitinho, toma um remédio, porque senão vai prejudicar o teu pulmãozinho. A minha técnica era mais direta, chegar no ouvidinho dela assim, ó, se tomar remédio nós vamos no McDonald's. Tomava na hora. Gente, a Raquel vai brigar comigo, mas isso é chantagem, né? Não pode fazer com o filho. Cada um tem a sua técnica, né? O importante é ser eficiente, sim ou não? Vai passar. Sabe, queridos, às vezes nós ficamos tão brigando em casa por coisas tão pequenas. Briga por controle, briga por isso, briga por aquilo, briga por chocolate ficou. Quem comeu o chocolate estava na despensa. Vai passar. Briga por questão que quebra, um copo que quebra, um eletrodoméstico que quebra. Vai passar tudo isso, gente. A vida tem muito mais sentido do que essas coisas. O legado é que vai ficar. O terceiro pilar, e aqui é o pilar o mais forte, é o mais, para mim, é o que determina mais, é que temos um caminho. Nós temos uma promessa, nós temos uma missão e nós temos um caminho. E o caminho é único. Nós já sabemos o caminho. Jesus já fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho. Só que Abraão não sabia qual era o caminho. E o Senhor fala para ele assim, a fim de que guarde o caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Nós temos um caminho. O caminho não é nosso. O caminho não sou eu. Às vezes a gente vê pessoas falam assim, aqui tem que ser do meu jeito. O pai, ou mãe, tem que ser do meu jeito. O caminho não é o meu. O caminho é do Senhor. E Ele vai falar duas coisas muito importantes. Ele vai falar o caminho e vai falar a forma. Se não tiver a forma, se a forma não for correta, às vezes o caminho pode ser errado. Não, comigo a verdade é acima de tudo, doa quem doer. A pessoa já perdeu a forma. Primeiro Jesus veio com graça e verdade. E às vezes nós colocamos a verdade em primeiro lugar e esquece da graça. E aí nós perdemos. Jesus veio com graça em primeiro lugar e verdade. Aplica isso na tua casa, aplica isso no teu casamento, aplica isso nos teus relacionamentos. Graça, é a graça de Deus em primeiro lugar. Aí depois vem a verdade. Por que eu falo isso? Porque ele fala que a fim de fazer o justo, aquilo que é justo e de direito. E aquilo eu fui procurar um pouquinho a mais no sentido original. E ele fala uma coisa assim que eu fiquei meio assim quieto com aquilo. Ele fala assim, faça aquilo que é a justiça e aquilo que é justo. Aí eu me deparei porque a justiça pode não ser justa. Sim ou não? A justiça pode não ser justa.
E ele fala que o nosso caminho tem que ser de justiça e ser justo. Aí eu lembrei de Jesus, a graça e verdade. Esse é o caminho. O caminho não é o nosso, não é o meu, é o do Senhor, o caminho dele, é a palavra dele. Não é do meu jeito, não é da minha maneira. O caminho do Senhor, a forma é justo e de direito. É justiça justa. Quantas vezes nós fazemos algumas coisas em casa, aplicando a justiça, e no final descobrimos que nós erramos. Gente, a pior coisa para um pai é disciplinar um filho injustamente. A pior coisa. Já é dolorido aplicar disciplina no filho com justiça. Quantas vezes já disciplinei minhas filhas e depois ter que chamá-las e chorar com elas. Chorar com elas. Porque eu apliquei disciplina. Agora, pior do que isso é aplicar uma disciplina injustamente. É você ter um relacionamento injusto. Aplicar justiça no teu casamento. Cobrar, comparar, acusar. Levantar coisas que não é. Por isso, quando o texto fala assim, guardar no caminho do Senhor significa dedicar e viver de acordo com aquilo que Deus deixou para nós. Aquilo que Deus estabeleceu para nós. Nesse contexto significava que Abraão deveria instruir a sua família a seguir os caminhos do Senhor e praticando a justiça e aquilo que é justo. Praticar a justiça e aquilo que é justo. Isso é um estilo de vida. E quando nós vemos um estilo de vida com essas expectativas baseado na palavra de Deus, eu vou conseguir deixar um legado. Eu vou transmitir um legado para meus filhos, para minha casa e depois dela. Guardar o caminho do Senhor está diretamente relacionado ao compromisso de viver uma vida pautada pelos princípios da palavra de Deus, retidão e justiça. Afinal de contas, nós paramos e perguntamos, quem é justo? Quem de nós somos justos? Hoje eu posso falar para as minhas filhas que elas não dão trabalho nenhum para nós. Comparado àquilo que eu dei para minha mãe, meu Deus. Minhas filhas não fazem nada. Quando eu era criança, o que eu fazia? Mas o mundo era outro. Pensa agora na tua infância, quem é pai de adolescente, pensa na tua infância, na tua juventude, o que você fazia e o que os teus filhos fazem hoje. A grande maioria fala assim, meus filhos são santos. Por que a gente briga tanto? Por que a gente discute tanto? Por que a gente valoriza tantas coisas pequenas? Vai passar, vai chegar a maturidade, vai chegar a consciência, vai ordenar, tudo na vida vai se encaixar, tudo. Meus queridos, eu queria muito que vocês, todos nós pudéssemos falar assim, Senhor, me ensina a levar a vida com mais leveza, com mais interesse, com mais dedicação, com mais entrega, com mais amor, para que eu possa ensinar os meus filhos, a minha casa, e depois deles, os meus netos. Amém, Júnior? Amém, Carla? Ver os seus netinhos, que bênção. Já pode imaginar teus netos? Gente, cada um de nós, imagina agora os teus netos, imagina teus filhos casando, teus netos, teus bisnetos. Talvez você nem vai conhecê-los, mas vai deixar um legado para eles.